Paz e graça, minha gente, de novo com vocês, dando continuidade à gota de sabedoria. Como eu havia prometido, nós vamos dar uma continuidade à experiência maravilhosa de Zaqueu, quando ele realmente teve aquele encontro maravilhoso com Jesus. E para isso ele precisou de vencer alguns obstáculos. Por isso, fica comigo. A gente viu na semana passada, você pode recorrer de novo àquela reflexão, quando falamos um pouco sobre a cidade de Jericó, cidade maravilhosa, cidade de veraneio, cidade das palmeiras, cidade perfumada, onde moravam muitos ricos. E Zaqueu é um personagem que se destaca nesse contexto onde ele desejou muito ver a Jesus, mas ele era uma figurinha marcada, ele era uma figurinha carimbada, ele era um aristocrata da situação da sociedade daquela época, porque ele era um homem rico, muito rico. E ele precisava vencer alguns obstáculos para poder encontrar-se com Jesus, para poder ver Jesus, para ter esse encontro com Jesus. E o primeiro obstáculo era a sua profissão. Já falamos que ele era cobrador de impostos, e não era só cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos, daí acumulava muito dinheiro, também acumulava o desprezo e o ódio das pessoas que viviam naquela região, mesmo aquelas pessoas que eram patrícios, que eram da mesma religião. Para ter uma ideia, o publicano, cobrador de impostos, era tido como ladrão, daí não poderia nem frequentar a sinagoga, então ele teria que vencer o status da sua profissão. E o segundo obstáculo era a sua riqueza, ele era muito rico, e Jesus chegou a falar que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. E Zaqueu seria esse caso, né? Um fiapo. O Zaqueu passou pelo fundo de uma agulha, porque ele precisou vencer essa situação delicada de ser muito rico e dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Mas Jesus falou que isso era muitas vezes difícil, até quase impossível para os homens, mas não para Deus. E Jesus deixou claro que não era uma questão de a riqueza ser uma maldição, mas o amor à riqueza, o amor ao dinheiro era uma situação delicada que ele teria que vencer. A terceira condição era da sua aparência, sua estatura, a sua condição física era um outro obstáculo que ele precisava vencer. Zaqueu era pequeno, ele era baixinho, alguns poderiam até fazer bullying com ele, chamando ele de nanico, né? E ele já não era muito bem quisto na sociedade, e agora baixinho, ele precisava vencer mais obstáculo, porque a multidão cercava Jesus, tinha homens e mulheres bem mais altos do que ele. Dificilmente Zaqueu conseguiria enxergar Jesus se não subisse num sicômoro, numa figueira brava. Ele venceu a timidez, ele venceu o ridículo, ele venceu a manota para subir numa figueira, numa árvore, e ali ficar escondidinho entre as folhagens para poder ver Jesus. Só que Zaqueu não sabia, ele não tinha ideia de que Jesus já tinha visto ele desde lá da eternidade, porque a palavra nos fala que Deus plantou em nós um desejo de conhecê-lo, a necessidade de tê-lo como amigo, como Salvador. Isso foi plantado no nosso coração desde lá da eternidade. Antes de Deus formar o mundo, ele já tinha amado Zaqueu e desejava ver Zaqueu, oferecer para ele a salvação. Muitas vezes a gente perde a oportunidade por causa dos traumas emocionais, do complexo da nossa figura, da nossa posição, ou daquilo que não gostamos de nós mesmos, traumas emocionais, mágoa daquilo que somos, daquilo que fizeram com a gente. Mas aqui eu precisou vencer tudo isso. Ele não se importou muito, ele precisou de estabelecer uma estratégia
para poder ver Jesus. A quarta situação, o quarto obstáculo que Zaqueu precisou vencer era o seu orgulho, era a sua vaidade, a sua soberba. A Bíblia diz que Deus, ele abomina, ele não gosta, ele afasta o soberbo, vira as costas para o soberbo, mas dá graça aos humildes. E Zaqueu, ele precisou vencer a vaidade, vencer a soberba. Ele era uma pessoa muito conhecida, era rico, ele era talvez um tipo de aristocrata da situação, da região onde ele morava, mas para poder ver Jesus e encontrar-se com Jesus, para poder agarrar essa oportunidade, Zaqueu precisou descer da sua soberba, do seu orgulho, da sua vaidade. Muitas pessoas perdem a oportunidade de se encontrar com Jesus porque não conseguem descer da sua soberba, do seu orgulho. Jesus, ele se fez de humilde, ele desceu, ele até a nossa posição. A Bíblia diz que ele se humilhou até a morte de cruz para poder salvar você e a mim. Se a gente não tiver coragem para vencer a soberba, o orgulho, a vaidade, nos despirmos, né, deste padrão da sociedade que nos aprisiona, que nos engessa, dificilmente a gente vai poder ter essa oportunidade. Ou pelo menos não vamos conseguir estabelecer um momento de encontro com Jesus se a gente não se humilhar, não descer da soberba, da vaidade, da posição social que muitas vezes ocupamos. Muitas vezes esse orgulho, essa soberba, ela nos impede porque os amigos vão criticar, o que as pessoas vão dizer, o que no trabalho vão falar se você divulgar que tomou a decisão de aceitar Jesus. Talvez haja bullying, haja brincadeira, chacota, mas é necessário descer do orgulho. E se você não tiver coragem para fazer isso, a Bíblia também diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. É necessário ter coragem para vencer os obstáculos, para se encontrar com Jesus. O outro obstáculo que Zaqueu precisou vencer era a multidão. Era muita gente. Jesus não falou para Zaqueu: Zaqueu, vou deixar a multidão passar, vou deixar todo mundo ir embora, depois você desce de mansinho, desce aí na discrição, aí você vai conversar, nós vamos conversar e eu vou na sua casa. Não, Jesus olhou para cima, diante da multidão, e bem em cima, bem embaixo daquela figueira: Zaqueu, eu estou aqui, eu estou te vendo aí, desce depressa, porque eu quero ter um encontro com você. Hoje é o seu dia, é o dia que você vai ter a oportunidade, eu estou te oferecendo essa oportunidade de se encontrar comigo, de ter uma intimidade comigo, de conhecer algo muito maior do que posição, riqueza, posição social, sociedade. E a multidão muitas vezes é empecilho. Quase que o cego Bartimeu também perde a oportunidade, mas ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes a multidão tem sido empecilho? Os parentes, os amigos, né? Os colegas de trabalho, a sociedade, né? Muitas vezes a rede social que você participa, o que vão dizer? A multidão nem sempre, aliás, nunca, dificilmente ela é a voz de Deus. É um engano achar que a multidão e o povo é a voz de Deus. Não é, não. Inclusive, deixa muito claro na palavra que um caminho estreito é o caminho que leva à salvação. E o caminho largo, o caminho da multidão, é o caminho que leva à perdição. Meu amigo, não entre por esse caminho. Você que está me ouvindo, não perca essa oportunidade. Agarre a oportunidade de se encontrar com Jesus, vencendo cada obstáculo. E o último obstáculo são os murmuradores. Porque no versículo 7 do capítulo 19 de Lucas, como já dissemos, houve muita murmuração. As pessoas falavam, ninguém se apresentou para dizer: puxa vida, que legal, Jesus vai se encontrar com Zaqueu, vai dar para ele uma oportunidade, vai ter salvação nessa casa. Ninguém otimizou aquela posição. Ninguém valorizou aquele momento que Jesus estava entregando nas mãos de Zaqueu. Ao contrário, a crítica daquele homem que está na árvore, a crítica de Jesus parar a multidão toda, parar o cortejo, parar tudo, para falar com um homem que era odiado por aquela nação. A multidão muitas vezes é empecilho, mas os murmuradores da multidão muitas vezes são empecilhos
que podem nos impedir você e muitas pessoas de se chegar a Jesus. Não dê ouvidos à multidão, não dê ouvidos a críticas. Com certeza, o dia que você decidir encontrar-se com Jesus, vão aparecer muitos críticos, pessoas, amigas, às vezes a esposa, o esposo, os filhos, os companheiros, o seu patrão, colega de trabalho. A multidão muitas vezes tem sido responsável, através da murmuração, de impedir que pessoas seguem a Jesus. Eu queria que você ficasse com essa palavra, que você não deixasse, não permitisse que a riqueza, que a sua posição social, que o orgulho, ou a multidão, ou os murmuradores impedisse você de se cegar a Jesus. Vença todos esses obstáculos. Seja um vencedor, seja um guerreiro. Agarre cada oportunidade e você vai ser vitorioso. Você vai ter a mesma sensação de vitória e regozijo na sua alma, igual o Zaqueu teve no final dessa experiência maravilhosa de salvação. Eu quero te abençoar com essa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.